Como fazer injeção de dependências entre Android e iOS em um projeto KMM, a famosa Dependency Injection. Isso aqui quem está vendo na telinha. E aí, saberia fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, que foi o que a gente fez? Nós aprendemos a compartilhar recursos de imagens entre Android e iOS para fazer o Dynamic Resource Linking, né? Que é o que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. E eu tinha prometido para vocês nesse vídeo aqui trazer como é que a gente compartilha texto dinamicamente também e já fazendo a localização, ou seja, fazendo as traduções, certo? Isso já compartilhado também. Só que antes disso eu vi que se faz necessário ou seria melhor a gente dar uma olhadinha na injeção de dependência primeiro para a gente entender como é que isso está sendo feito, como é que a gente vem fazendo até então e como que a gente remodelou isso para a gente usar e ficar bem fácil, né, de se usar e você entender como é que isso funciona na prática. Então, o que é que a gente vai ver? Ó, a gente ia ver, na verdade, a localização, certo? Que aí eu vou postergar isso aí para um próximo vídeo e vou trazer o vídeo de injeção de dependência para frente, porque a gente vem tratando disso até então, mas eu não entrei em detalhes ainda, porque estava tudo muito fácilzinho, muito simples, mas agora como está terminando de fazer o setup completo, vai começar a ficar mais extenso ali, e aí eu achei pertinente a gente começar a mexer nisso aí agora, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. O que é que a gente tem aqui? A gente tem até então a injeção de dependência, né, daquilo que a gente implementa nativamente. Eu estou trazendo um exemplo aqui. Vamos supor que a gente está implementando aqui o serviço de localização, que a gente está usando lá no projeto Localize. E aí a gente injeta isso, porque isso é implementado na plataforma, né, em cada plataforma específica, a gente injeta isso para que depois a gente possa, através do nosso View Model, ter um ponto de entrada onde a gente pega a implementação para cada um dos ambientes, certo? Das plataformas. Então a gente está fazendo isso aqui, injetando isso aqui, ó, nesse objeto aqui que se chama DI, né? Que representa Dependency Injection. E aí a gente tem as dependências nativas e tem as dependências comuns. Aí a gente tem também o nosso serviço de localização que vai fazer referência, vai usar essa dependência aí. E aí o nosso View Model, qualquer View Model que a gente venha a ter, vai poder acessar esse carinha. Isso tudo dentro do Shared Code ou Common Code, certo? Que seria o Common Main aqui, que eu estou com o mouse over em cima. Então, dado que a gente tem contexto agora, vamos dar um pulo no código para a gente entender como é que isso se apresenta. Para você ver também, se você está desenvolvendo o seu projetozinho aí, seu freela, fazendo alguma coisa, como você poderia fazer isso de maneira muito mais simples, sem mesmo usar Coin, tá? Coin também vai ser um tema, pode ser um tema aqui no nosso aplicativo, só que para fins didáticos eu estou trazendo da maneira mais simples possível e para você ver que dá para se fazer de maneira super simples também e que é uma coisa bem bacana também de se entender o conceito. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou bater os pontos aqui pra gente, vou aumentar porque eu sei que está olhando do celular, então ó, já vira o celular assim na horizontal, toca na telinha que já vai aparecer os botões de like, smash nesse like para entender que está agregando valor, eu devo continuar trazendo vídeo assim, nesse estilo, certo? E o código vai estar 0800 para você no finalzinho do vídeo, então segure até o finalzinho, aí eu vou te dizer onde é que você vai encontrar esse código 0800, tá bom? Então vamos lá. Ó, nós vamos renomear a classe Android App, que a gente estava até então usando ela como referência para fazer as injeções de dependências, e vamos renomear ela para Android Main App e criar um iOS Main App também para as coisas de iOS, caso a gente venha precisar disso aí no futuro. A gente vai mover as dependências comuns, né, para essa classe DI que a gente vai criar. E nessa classe Android Main App, a gente só vai deixar o contexto da aplicação de Android, que é aquilo que a gente precisa do lado de Android, certo? E as dependências comuns que a gente tinha aqui nesse Android App, a gente vai mover para DI, certo? Só para você entender o que é que a gente vai fazer. E aí a gente vai criar também depois na sequência uma classezinha só para a gente poder atender a preview de Android, né? Porque a preview de Android requer o contexto, a injeção de algumas coisas, e aí a gente não teria nada disso em mãos, e aí a preview ia começar a quebrar, e a gente não quer perder esse recurso, então a gente vai criar uma classe que chama Dependency Injection for Preview, que atende apenas às necessidades de Android, porque a iOS não precisa disso, não tem contexto nem nada, não precisa nada disso. E aí nós vamos definir uns fakes também, isso também para Android, né, para a gente poder usar aqui ó, dentro desse Dependency Injection. E depois eu vou mostrar na prática como é que a gente vai acessar isso aí dentro de um modelo da gente, de um View Model, e no Onboard Screen vai ser isso. E aí a gente já vai usar aquele By Inject, certo? Vai ficar bem bacana. E aí você vai ver como é que você poderia resolver você também isso aí no seu projetozinho privado, no seu freela, ou o que você esteja fazendo, certo? Ou até mesmo na sua empresa. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai renomear essa classe aqui para isso daqui e aí extrair as dependências comuns para essa classe de DI, certo? Então vamos dar uma olhadinha nessa classe aqui. Deixa eu abrir aqui na lateral.
abrir aqui na lateral para a gente localizar essa classe. E essa classe, ó, tá vendo ela aqui, ó? Ó, se eu passar o mouse over aqui em cima, deixa eu fechar isso aqui de novo para a gente ganhar mais espaço. Vou aumentar para ficar bem bacana para vocês. Isso aqui foi tudo conteúdo de uma aula passada, tá, pessoal? Então depois eu removo isso aqui, mas você pode se basear nas branches, porque lá no GitHub eu estou criando branches, então você pode ir por branches, certo? Vê como elas se chamavam antigamente. Elas se chamavam Android App, como eu falei para vocês, e ela tinha mais uma, vamos dizer, referência aqui a uma dependência que era o environment. Então o environment é uma coisa que é comum a ambas as plataformas. Então eu vou extrair isso aí para DI, vou deixar apenas o application context aqui, que é o que realmente a gente precisa do lado de Android, né? E foi quando a gente criou também o banco de dados, o SQLite, ele precisou disso aí. E aí eu renomeei isso aqui para Android Main App. Por quê? Porque na parte de como a gente tem o Android Main, o iOS Main e o Como Main. Então essa é a parte que vive lá, que vai ser acessada pelo Android Main App, né? Então a gente realmente denominou ela assim, tá vendo? Pronto. Na parte de iOS a gente criou essa carinha aqui também, ó, iOS Main. E aí eu coloquei apenas um comentário, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, as coisas de iOS que a gente venha precisar, que a gente vai precisar mais para frente, tá bom? Então, só para você entender isso aí. E a gente removeu essa dependência, que era o environment, e a gente jogou ela aqui, ó, dentro dessa classe aqui, que é a classe de DI, certo? Agora vê o bacana da gente ter aquilo do gráfico. Eu vou ficar referenciando isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem a classe de DI, tem dentro dela uma classe interna, né, um objeto interno que se chama Nested Object, né? E aí é por isso que tem esse desenhozinho assim, ó, com esse xzinho aqui, que se chama Native, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, ó. A gente vai chegar aqui, a gente vê essa parte aqui, ó, o Native aqui também, vou aumentar ainda mais, tá vendo, ó? E aqui a gente tem o método inject, para a gente depois poder usar essas dependências fazendo uso de um artifício aqui em Kotlin que se chama byInject, e aí você passa o nome da classe ou da interface que você quer e ele já resolve isso para você. É mais ou menos um service lookup que a gente tem aqui, certo? Então deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho para a gente enxergar a classe toda e depois a gente vai batendo passo por passo. Ó, primeira coisa que você vai fazer aqui, eu até coloquei aqui, ó, com um exemplo, tudo comentadinho, porque a ideia do canal aqui é te agregar valor, certo? Para quando você pegar, você ter um ponto de partida. Ó, você vai adicionar a dependência na parte de native, certo? Como não precisa mais, eu vou tirar isso aqui, porque eu estou usando agora um lookup que se chama inject aqui, ó, a gente já vai ver isso aqui na prática, como é que a gente usa. E aí, você tem que adicionar o lookup dentro desse método aqui, ó. No caso, eu peguei o environment, adicionei ele aqui, e aí eu tenho que adicionar esse lookup aqui também para quando eu usar esse método aqui, né, eu passar a minha interface por referência e ele saber para que classe ele vai mapear, né, para que instância ele vai mapear. Mais para frente, quando a gente for olhar o serviço de tradução, por isso que eu já coloquei aqui, eu já segue o canal para ver se no próximo vídeo, que seria esse vídeo atual, que aí eu posterguei para um próximo, porque a gente tem que ver isso aqui primeiro. E aí sim a gente vai disponibilizar essa classe aqui, o Localization Service, também de maneira lazy aqui para você. E aí eu estou até soltando aqui um exception, caso você tente fazer uma injeção de alguma dependência que você não definiu aqui no lookup, aí ele vai dizer, ó, eu não conheço essa classe, faz-me o favor de adicionar ela aqui primeiro para eu poder entender como é que eu vou mapear ela, sabe? É mais ou menos assim que Kotlin funciona também, tá? E esse fake aqui é apenas para o Android Preview que a gente vai ver mais para frente, tá? Então vamos dar uma olhadinha primeiro, vou fazer ponto por ponto para a gente não ficar com dúvida sobre nada. A gente tem um objeto que se chama DI, dentro dele eu tenho o native. Estou fazendo isso aqui, pessoal, apenas para motivos de separação, porque eu posso acessar o objeto assim, di.native, aquela dependência que eu quero, certo? No caso eu estou usando ela apenas aqui embaixo. A ideia é a gente acessar as dependências sempre através do byInject, tá? Aí a gente faz o seguinte, a gente tirou aquela dependência, né, do Android App, trouxe ela para cá porque ela é comum para ambas as plataformas. E esse serviço de localização, que vai ser o conteúdo do próximo vídeo, está aqui embaixo. Eu não implementei ele ainda, tá bom? Isso a gente vai lá mais para frente. E aí a gente tem um método de fake aqui. O que é que eu faço nesse método de fake? Eu até coloquei também o comentário aqui, ó. É só realmente para poder fazer o preview em Android, senão ele iria quebrar. O que é que eu tenho aqui dentro? Ela define, tá vendo, alguns fakes. Ó, o environment é dev, serviço de localização. Eu estou fazendo um mock dele aqui, um fake na verdade. Enfim, só para você entender isso aí também. E aqui, pessoal, não tem bicho de 7 cabeças, não tem mistério nenhum. Qualquer coisa, pausa o vídeo ou aguarda até o finalzinho, que você vai lá no GitHub e me deixa uma estrelinha e pega esse código e tenta entender. Para você ir se familiarizando também com esses conceitos, com essas coisas, certo? Então, veja, esse fake aqui a gente vai usar no Android Preview, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? E por que isso? Ó, porque ele precisa aqui, ó, eu definir um composable aqui.
deu um nome a ele de Dependency Injection for Preview, e aí eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? O Application Context, estou pegando aqui, ó, do Current, tá vendo? E aqui, ó, o DI Fake, entendeu? Por quê? Porque senão, na hora de instanciar as coisas lá no Preview, eu não tenho nada disso, não tem como eu injetar aquilo ali em tempos de Preview, então ele ia se ferrar, né? Porque algumas referências precisam do contexto, enfim, um bocado de coisa, e aí ele ia acabar se quebrando, e a gente, isso nada nos interessa para Preview, Preview a gente só quer ver o que a gente está fazendo, o que a gente está modelando, então isso é muito importante, a gente dá essa, né, essa possibilidade do desenvolvedor Android continuar tendo a preview dele, para ele não ter que abrir mão disso aí, certo? Isso é muito bacana. Já a gente vai ver onde é que a gente vai usar isso aí. Bem, então posso fechar isso aqui, esse carinha de fake posso fechar também, vou voltar para a minha classezinha aqui, para o meu conteúdo, para a gente bater. O que foi que a gente fez? Olhamos esse cara aqui, olhamos isso aqui, isso aqui. Agora, ó, a gente definiu os fakes também, já olhamos isso aí também, e a gente vai olhar isso aqui na prática agora, vejam. O que foi que a gente fez até então? Resumindo, deixa eu voltar aqui. Tem até um exemplo de como você deve usar isso aqui, ó. Deixei assim, ou você acessa ele assim, ou você acessa ele assim, tá? Deixa eu aumentar aqui de novo, ó. Dessas duas maneiras, tá? Fica aí a seu critério. Só para você entender, eu estou simplificando aqui, ou exemplificando como é que você poderia fazer o Dependency Injection e como é que você vai usar isso na prática depois, para depois, nesse próximo vídeo que vem, a gente olhar realmente o serviço de localização, que é esse carinha aqui, que eu até já implementei algumas coisas dele aqui, mas não vou entrar em detalhes agora, porque senão ia estender muito o vídeo, certo? Eu até coloquei aqui, ó, comentáriozinho, já segue aí, deixa teu like, porque no próximo vídeo a gente vai abordar isso aí. Bem, aí dito que a gente fez isso aí, deixei até aqui o how to, né? Como é que a gente faz, o passo a passo, esse 1, 2, 3 aqui, ó, ele se refere a esse cara aqui, ó, 1, 2 e o 3, certo? Onde é que a gente define esse environment? Esse environment ele é definido dentro da nossa main application, no caso de Android, ou no UI Application Delegate, se for o caso de iOS, certo? Então vamos dar uma olhadinha dentro da nossa classe, lá na nossa app mesmo, vamos olhar aqui o main application, e aí, ó, se eu fechar isso aqui e aumentar para a gente ganhar mais espaço, a gente vê que a gente faz essa definição aqui, ó, di.native localizable, e atribui o serviço de localização, que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas o importante aqui, ó, Application Context, e o Environment, ele é setado aqui embaixo também, ó, DI Native Environment, aí eu seto ele aqui, ó, tá vendo? No caso de iOS, é setar isso muito provavelmente de forma bem parecida, tá? No UI Application Delegate, eu ia pegar o meu environment corrente e atribuir ele aí, certo? Porque isso aí serve para ambas as plataformas. Então, beleza. Fiz isso, o que é que eu vou fazer? Vou voltar agora para o meu carinha de DI. Então, a gente fechou isso aqui, a gente setou isso aqui em tempo. Já assim que a aplicação é iniciada, o application, o main application, né, no caso do Android, é a primeira coisa que ele faz, então ele já vai atribuir esses valores aí, eles não vão ser mais nulos aqui, né? Vão estar disponíveis para que eu possa acessar através dessa função aqui. Como é que essa função se apresenta? A gente vai olhar isso agora no nosso onboarding screen. A gente tem... deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Interessante, porque eu estava falando para vocês que a gente poderia perder a nossa preview. Realmente seria o caso. Veja que ela está se apresentando aqui, está renderizando, porque eu adicionei isso daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente, ó. Esse Dependency Injection for Preview, que aí ele vai setar tudo o que ele precisa, para que na hora que eu crie aqui o meu onboarding screen e crio o meu onboarding view model, ele tenha tudo o que ele precisa e aí ele se renderiza de maneira certinha, certo? Só esse detalhe aí. Mas vamos olhar agora, vamos dar uma olhadinha dentro do nosso onboarding view model para a gente entender como é que a gente usa isso na prática. Então vamos lá, vou pular aqui dentro dele. E aí eu vou aumentar isso aqui para a gente. E aqui a gente já vê como fica bacana. Ó, vê, ó, vou botar aqui minha imagem para o lado. A gente vai acessar isso dessa maneira. Ó. A gente vai dizer o private val, environment, e aí ó, by inject. E aí a gente diz qual é o tipo, qual é a interface que a gente quer. E aí ele vai fazer um lookup dentro desse método aqui e vai retornar aquela referência para mim de maneira lazy, tá? No caso dessas duas primeiras variáveis que a gente tem dentro aqui, deixa eu entrar aqui dentro. Essas duas primeiras variáveis não, porque elas já são instanciadas, né, a nível de aplicação, a gente já tem elas em mãos, mas mais para frente com os outros serviços que a gente vai começar a usar, ele vai retornar isso de maneira lazy também, tá? Só no momento que ela for chamada, que ela for precisada, ela vai ser criada e retornada para você usar ela. E aí a gente faz assim, ó, o acesso assim, e aqui eu coloquei até um exemplo, ó, no init eu estou dizendo assim, ó, faz o log disso daí e me retorna o meu environment. E aí ele vai te retornar o teu ambiente corrente, certo? Agora vai ter um outro que vai dizer, rapaz, mas tu poderia usar coin, ou sei lá, alguma outra coisa para dependency injection, não sei o que lá. Claro que eu poderia usar isso, pessoal. Eu estou ensinando para vocês aqui os conceitos e estou explicando para você que nem sempre você precisa usar uma bazuca
para tirar no pardal, entendeu? Então, assim, vai depender muito. Se você, no nosso caso, a gente tem, acho que umas 3, 4, 5, 6 dependências no máximo. Aí a gente vai adicionar uma dependência extra. O Koin, ele não trata tudo do mesmo jeito que ele trata para Android, para iOS. O cara tem que escrever alguns wrappers. A turma de iOS estava achando isso muito chato, muito feio. Então a gente decidiu seguir esse caminho aqui, porque a gente pode simplificar muitas coisas e encurtar muitas coisas também, para que fique uma coisa mais, vamos dizer assim, amigável para o lado de iOS também. Muitas coisas do lado de Android é super simples, entendeu? Mas quando vai para o lado de iOS, ainda não fica tão legal. Então a gente optou por isso aí, e para você ver que tem outras formas de fazer também. Se você estiver fazendo seu freela, no seu job corrente, ou sei lá, no que você estiver fazendo, até mesmo no aplicativo privado, dá para se fazer dessa maneira e resolve o problema da mesma forma, certo? Do mesmo jeito. Então a ideia é te dar um ponto de partida, e aí você depois desenvolve aí, entendeu? A ideia é essa. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana, e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência, e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!